quem tem criança em casa sabe que tem hora que é difícil colocar ordem e controlar os pequenos, né? Mas é muito importante saber aí colocar limites e é sobre isso que a Amandinha fala pra gente agora. Olha só. Esse meu negócio... Quando se trata de educação infantil, impor limites é muito importante, mas é preciso tomar cuidado para não afetar negativamente e acabar criando barreiras. Para a gente entender melhor aí o que eu estou querendo dizer, hoje eu converso com a psicóloga infantil Maiara. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Vitrine. Muito obrigada, Amanda, é um prazer enorme estar aqui. Bom, para a gente começar, explica para a gente por que é tão importante essa coisa de impor limites nas crianças. Eu diria que não só é importante, como é imprescindível impor limite na educação de uma criança, sabe? Quando a gente tem uma criança que por exemplo, que não sabe receber um não, que não sabe lidar com frustração, a gente tem um grande problema, não só dentro da família, como na escola, como nos ambientes que ela vai. Então, é imprescindível, não dá pra gente educar uma criança sem impor limites, sem impor regras. E quando a gente fala de impor limites, fica um pouco amplo. Então, o que seria na prática colocar limite numa criança? Sim, então assim, quando a gente fala de impor limite, realmente, né, às vezes o pai e a mãe ficam até com dúvida. Nossa, mas em que sentido vou impor esses limites? Mas é muito simples, sabe? E dá pra fazer na prática. Então, por exemplo, quando a gente fala de limite, a gente tá falando da rotina da criança. A criança tem que ter horário para dormir, para acordar. A criança tem que ter horário para escovar os dentes, para ir pra escola, para voltar da escola, para jantar. A criança tem que ter horário para tomar banho, mesmo não querendo tomar banho. Então, isso é impor limites. Criança tem que ter limites para usar a tecnologia, isso é muito importante a gente falar. Então, a família, né, o cuidador, o pai e a mãe, eles precisam ser responsáveis por impor essas regras e esses limites e por dar, por exemplo, um horário para a criança mexer no celular, no tablet, para que a criança possa brincar no parque. Existe um horário e um dia estabelecido, e isso dá segurança para a criança, isso dá segurança para a família. E assim, é muito importante que a criança tenha essa pré-visibilidade, sabe? Do que vai acontecer dentro de uma rotina onde ela está inserida. E daí quando a gente fala dessa questão dos limites e tudo mais, não vai interferir só na criança, tipo no crescimento pessoal dela, no próprio desenvolvimento dela enquanto, né, a particularidade dela ali, mas vai acabar interferindo também nas relações dela, né? Com certeza. Uma criança, a gente recebe muito isso aqui, Amanda. Então, por exemplo, assim, uma criança, ela normalmente, os pais vão se dar conta que os limites fazem falta lá na escola, porque a escola é um ambiente permeado de regras e limites. Então tem o horário do lanche, tem o horário de sentar e prestar atenção naquilo que o professor está explicando. Lá na escola também, né, existem colegas, então tem interação, então é um colega que não quer te emprestar o lápis de cor, e daí vem a frustração, e daí acaba às vezes a criança agredindo a outra. Então, com certeza, a falta ali de limites em casa influencia a criança nos outros ambientes. Aqui na clínica a gente faz muito assim, a gente tenta, né, impor os limites até aqui dentro da clínica. Então, por exemplo, a gente não, dentro da sessão da criança, a gente não pega outro brinquedo se a gente não guarda o que a gente está jogando, a atividade que a gente está fazendo. Isso é impor limites, né? Quando eu falo para a criança assim, olha, filho, para atravessar a rua, precisa dar mão. Não vai atravessar a rua sem dar mão, é perigoso para você. Um carro pode vir, eu tô estabelecendo um limite, eu tô dando uma regra para a segurança dessa criança. Isso é impor limites na prática, né? Então isso é muito importante e acaba influenciando a vida da família, porque daí a criança vai na natação, não consegue obedecer as regras da natação, vai no esporte, vai no futebol, acaba agredindo o coleguinha porque não consegue lidar com a frustração, perdeu no jogo, não consegue lidar com a perca. Então isso vai influenciando a cada vez mais, isso vai, se não cuidado, se não tratado, se o pai e a mãe não conseguir observar isso, infelizmente daí a criança
vai perdendo essa habilidade, sabe? Eu sempre falo que essa fase ali, né, dos 2 anos até os 5, 6 anos, é essa fase da criança aprender essa habilidade. Aprender, assim, a realmente receber não, lidar com as frustrações e conseguir passar por isso, né? Superar isso. E respeitar esses limites acaba sendo também um meio de respeitar a autoridade dos pais. Então a criança ela precisa aprender esse processo também. Mas aí, acho que é uma linha muito tênue ali entre, né, o pai conseguir esse jogo de cintura para educar a criança, ela entender que o pai e a mãe ali naquela situação são autoridade, mas quando a gente fala de construir barreiras, você precisa impor limites, por exemplo, não vai atravessar a rua porque pode vir um carro. Tudo tem fundamento, não é porque o pai, eu quero que ele me obedeça. Tudo tem um porquê. Então, o que seria esse impor barreiras que a gente tem que tomar cuidado? Existem 2 lados da educação que a gente precisa tomar cuidado. Existem hoje pais muito passivos, extremamente passivos. Em que sentido? Medo. Medo de dar uma regra, medo de dar uma ordem, medo de dar um limite. Por vários motivos, tá? E por barreiras também deles mesmos. Tá? Mesmo às vezes que eles não acabem sabendo ou lidando com isso. Então tem pai que tem medo porque tem medo do filho não amar mais ele. Tem pai que fala assim, chega pra mim e fala, Mayara, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Eu tive pais muito autoritários quando eu era criança, eu não quero isso pro meu filho. Então existe isso também. E eu tenho o outro lado também, que são pais extremamente autoritários, inflexíveis, que sem fundamento nenhum querem que seja daquele jeito por egoísmo, né? Existe isso também. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Eu gosto muito de uma analogia que fala que a educação é como se ela fosse uma rapadura, né? Que existe um lado, né, que a gente precisa. A rapadura ela é doce, então a gente precisa educar a criança também com acolhimento, com carinho. E também existe, né, a rapadura, ela é firme. A gente precisa ser firme ali com a criança. A gente precisa ser uma autoridade para a criança, mas isso não significa que eu não posso ser firme, mas ao mesmo tempo acolher a criança. Eu estava lendo esses dias um relato de uma mãe que eu gostei muito, eu achei muito interessante. E ela estava contando que ela deu uma banana ela tem 3 filhos. E para o menorzinho de 2 anos, ela deu a banana, a mesma banana que ela deu para os 2. E na hora que ele foi descascar a banana quebrou. E ele fez, assim, um escândalo, né? Ele gritava, ele chorava, porque eu não vou comer mais essa banana tá estragada, tá quebrada, eu não quero mais essa banana. E foi muito interessante o posicionamento dessa mãe, porque ela foi tolerante ao choro da criança. Então, ela não saiu desesperada pegando outra banana para a criança, porque provavelmente ele iria aprender que, peraí, se eu chorar, se eu gritar, eu recebo outra banana. Então, é bem provável que, se ela tivesse feito isso, numa segunda oportunidade, ele teria esse mesmo comportamento, agiria assim também. Então, ela foi muito inteligente, ela fez assim. Ela olhou para ele nos olhos e falou assim, filho, a gente não resolve nada aqui em casa chorando e nem gritando. E quando você se acalmar, a gente conversa. E ele chorou e ela ficou do lado dele e ofereceu colo. Então, ela não deu banana, ela foi firme. Só que ao mesmo tempo, ela acolheu ele, né? Deu colo e ele chorou, chorou, chorou. No final, foi lá, comeu banana. Então isso é muito interessante, uma maneira, um equilíbrio, sabe, de lidar ali com esses comportamentos desafiadores que a criança às vezes tem, né, mas ser firme, né, não significa não acolher a criança. E pra gente finalizar, eu sei que não vai existir uma receita de bolo, mas o que a gente pode passar para os nossos telespectadores, tipo, por onde eu começo? Eu preciso começar a colocar limite na minha criança aqui em casa, não está muito fácil a situação, preciso começar a dizer não, tenho dificuldade, ou então eu até falo, mas a minha criança não respeita o que eu falo. Qual que é o primeiro passo? O que a pessoa pode fazer? Segurança. Eu acho que acredito que o pai e a mãe, eles precisam se sentir seguros e as regras precisam ser pré-estabelecidas. E isso precisa ser conversado entre ambos, sabe? Entre o pai, a mãe, a família ali, porque senão acaba que o pai e a mãe acabam estabelecendo limites, mas pisando em ovos.
Então, a criança acaba percebendo que o pai não se sente seguro com aquilo, sabe? Então, estabelecer quais vão ser as regras da casa. O que meu filho, ele vai ter que tomar banho em qual horário? E outra coisa muito importante também é a constância. É claro que não dá para eu vir aqui dizer que 100% das vezes você vai ter que sim não ceder para a criança. Vai existir dias que a mãe vai estar cansada, exausta. Mas o que precisa acontecer? Você vai precisar ceder menos e ser mais firme também, né? Então isso precisa acontecer. Então a perseverança dos pais vai ser muito importante na educação da criança, sabe? E a maioria dos casos que a gente recebe de dificuldade em estabelecer limites é em ceder, né? O pai e a mãe ali chegam a um ponto que eles cansam, né? Cansam porque tá muito cansado no trabalho. E isso eu acho que é importante também, Amanda. Os pais começarem a perceber se a criança, né? Se eu tô gritando muito com a criança, se eu não estou conseguindo ter paciência com essa criança, se eu não estou conseguindo ter tolerância com a criança, opa, peraí, eu tenho que rever também, né? Eu tenho que autoavaliar o meu comportamento e ver o que está acontecendo comigo, né? Eu estou muito estressada, eu não estou conseguindo dar conta, eu vou ter que fazer alguma mudança na minha rotina para me ajudar com essa criança. Então, isso é muito importante. E a perseverança, eu acredito que vai ajudar e auxiliar, sabe? Eu sempre falo para os pais aqui, às vezes eles chegam, mas Mayara, eu tenho que mandar escovar o dente todo dia. Tem que mandar escovar o dente todo dia. Vai ter que ser perseverante. Educação é isso, é perseverança, né? Às vezes até os 11, 12 anos de idade você vai ter que perseverar nos comandos, perseverar nas regras. O que acontece é que às vezes os pais acabam ali estabelecendo os limites, mas não perseveram. Então estabelece ali, cobra no sentido de dar o comando durante um mês. Viu que a criança, né, não adquiriu aquela habilidade, eles param. E na verdade não, é uma constância. A criança às vezes demora 1 ano, 2 anos para adquirir uma habilidade. E para aquilo tornar rotina, né? Ser rotina na vida dela. Então eu acredito que seriam essas coisas que ajudariam muitos pais. E se não conseguir, procurar a ajuda de um profissional, né? Que possa auxiliar os pais, tanto os pais quanto a criança nesse processo. Então aí as primeiras dicas para você dar esse primeiro passo e começar esse processo de mudança, a gente já pegou aqui. Mas se você precisa da ajuda de um profissional, como que faz para entrar em contato com você? Entra em contato aqui com a clínica mesmo, a Iluminari, né? Ou pode ter acesso ao meu Instagram, que é Mayara com YF Correa. Lá também pode me chamar ali no Instagram. Acredito que eu possa auxiliar e ajudar naquilo que for necessário. Perfeito, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Muito obrigada eu.